Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação. Como é habitual, a informação diária aqui na SPT e também na rede social, o Facebook. A partir de hoje, os residentes dos Estados Unidos podem requerer testes grátis de Covid-19 através do website covidtests.gov. Cada agregado familiar poderá receber até 4 testes. A partir de hoje, terça-feira, os norte-americanos podem requerer testes gratuitos no website covidtests.gov. Segundo o site, os testes serão totalmente gratuitos, não há custos de envio e não é necessário inserir o número de cartão de crédito. A Casa Branca refere que os testes normalmente serão enviados dentro de 7 a 12 dias após o pedido, através do Serviço Postal dos Estados Unidos. O USPS relata tempo de envio de 1 a 3 dias para o seu serviço de pacotes de primeira classe nos Estados Unidos continentais. As remessas para os endereços no Alasca, Hawaii, Correios do Exército e Correios Diplomáticos serão enviadas por correio prioritário. A Casa Branca disse que para promover amplo acesso, as remessas de covidtests.gov serão inicialmente limitadas a 4 testes rápidos por endereço residencial, independentemente do número de ocupantes. O Governo Federal já garantiu mais de 420 milhões de testes para distribuição através do covidtests.gov, com planos de aumentar o pedido para 1 bilhão de testes nas próximas semanas. Todos os testes fornecidos serão autorizados pelo Food and Drug Administration e são capazes de detectar a variante Omicron, mais transmissível do Covid-19. A partir do último final de semana, as seguradoras privadas são obrigadas a cobrir o custo até 8 testes rápidos em casa por mês por segurado, de acordo com uma nova regra da administração Biden. O governo Biden disse que os procedimentos serão diferentes de seguradora para seguradora e está a pedir aos americanos para entrar em contacto com as suas organizações para obter mais informações como podem obter o seu reembolso. Primeiramente, o governo de Joe Biden tinha anunciado que o website estaria disponível amanhã, dia 19, mas numa jogada de antecipação, possivelmente para evitar um grande fluxo de pedidos amanhã, o website ficou disponível esta tarde e, por isso mesmo, já sabe, poderá ir ao site covidtests.gov e poderá aí ordenar os seus 4 testes. É muito importante referir que a única coisa que tem que dar é o seu nome e o seu endereço e depois os Correios irão entregar os mesmos num período de 7 a 10 dias. Esta notícia surge no momento em que o número de casos na costa leste dos Estados Unidos, nomeadamente em New Jersey e Nova York, está a diminuir depois de 2 terríveis semanas. Em New Jersey foram contabilizados mais 9.073 casos nas últimas 24 horas, 42 residentes morreram. Em Nova York foram contabilizados mais 26.772 casos, um número bastante inferior ao registado há 10 dias. Em 8 de janeiro, em Nova York, só para termos uma ideia, tinham sido contabilizados mais de 90 mil casos. Noutras áreas do país, a preocupação mantém-se com o aumento de casos. Temos agora a ver um mapa da situação em todos os Estados Unidos. As zonas mais escuras representam o número de casos por 100 mil habitantes, mais de 250, e como vemos, eu vou pedir à produção que venha, portanto, toda a costa leste continua bastante preocupante. Vemos, por exemplo, a Flórida de veras preocupante, como áreas, por exemplo, como Miami, completamente escuros, com cerca de 339 casos por 100 mil habitantes. Agora, é verdade que em outras áreas, como aqui em New Jersey e Nova York, a tendência é que o número de casos está a diminuir também porque houve uma grande percentagem de contactos, de contágios nas últimas 2 semanas. Vamos agora dar uma pequena volta por alguns estados onde os portugueses estão presentes. Em Connecticut, em média, estão a ser reportados cerca de 8 mil casos diários. Pensa-se que o pico desta vaga já possa ter sido atingido.
Fernando Rosa, com todos os pormenores. Parece haver melhores números aqui em Connecticut. Os números parecem ser mais baixos. E segundo a opinião do Dr. Pedro Mendes, professor da Universidade de Connecticut e diretor do Instituto de Células Moleculares, em conversa connosco, informou-nos que o pico da infecção em Connecticut do Omicron deve ter ocorrido neste domingo ou segunda-feira. Esperamos que os números toda a semana continuem a diminuir, pois, na verdade, têm estado bastante altos. Podem encomendar até 4 testes, agora no portal covidtest.gov, e dizem-nos que devem ter esses mesmos testes, pois tê-los em casa faz sempre jeito quando as pessoas precisam deles. Portanto, covidtest.gov. Podem encomendar aí nesse portal até 4 testes. Vantagem positiva diminuiu de 24,3 para 17,09. Os reguladores de medicina nos Estados Unidos dizem-nos que as vacinas contra o Covid-19 são seguras durante a gravidez, e os peritos também nos dizem que uma grande parte da infecção do Covid-19 pode ser devido à fadiga das pessoas. Eis alguns números, assim, rapidamente. A Connecticut tem confirmado já 653 mil casos, interessante que temos mais 15.800, há mais algumas mortes. As hospitalizações diminuíram, estão agora no número de 1.857, e como já dissemos, a percentagem positiva diminuiu também de 24 para 17. Há cerca de 8 mil casos diários, e as idades em que estão a ser mais afetadas, precisamente entre os 20 e 29, com 113 mil, seguindo depois a 30 a 39, e uma das áreas que está a subir bastante é a área das crianças entre os 0 e os 9, tendo que já atingido o número de 55 mil. Nos condados, obviamente, continua a ser Fairfield a dominar, New Haven e depois Hartford. Connecticut tem, como eu disse, uma média de 8 mil casos por dia. Nos condados que está a subir drasticamente, encontra-se agora a parte de New London, e subiu cerca de 30%. New London, aquela parte sul, perto da praia, onde se encontra uma base dos submarinos, portanto é na parte mais oeste do estado de Connecticut. Os médicos e os peritos dizem-nos que 66% das pessoas que se encontram hospitalizadas não foram vacinadas, nem têm qualquer tipo de vacina. Também uma estatística que saiu agora é que a área metropolitana de Hartford, que inclui vários concelhos, foi uma daquelas que aumentou drasticamente nas últimas semanas. Na Flórida e mais propriamente em Miami, a Omicron aparenta estar mais controlada, mas o aproximar de eventos previamente programados pode deixar tudo a perder. Carlos Gabriel Abreu, com todos os pormenores. Aqui por Miami as coisas, como vocês sabem, não, há uns meses para cá não há contabilidade dos números diários, nem há uns meses, não é? E nós o que podemos avaliar é pelo que se sente na cidade e pelos centros de testagem, que neste momento não há muita gente a fazer testes, o que é bom sinal em certa medida. Tudo está mais calmo, as pessoas também voltaram normalmente a usar mais máscaras, nós assistimos que as pessoas estão mais disciplinadas outra vez, depois de ter passado o que se passou aqui durante a semana antes do Natal e depois do Natal. Havia muito turismo, como é óbvio, mas neste momento as coisas estão mais tranquilas e nota-se que os comércios já estão a abrir, já há mais gente a trabalhar, já está tudo mais tal. Eu penso que talvez Miami já passou a pior parte, o pico de contágios com este novo Omicron. Acredita-se, portanto, que Miami e a Flórida estão preparados, portanto, para uma série de eventos que vem agora aí, o Carnaval, o Spring Break. Como é que vês toda esta conjuntura? Carnaval aqui não é muito festejado, mas vai haver o festival, vai haver a semana da música eletrónica, neste caso a Semana da Música, aqui em Miami, que vai trazer muita gente de todo o mundo, como já é um hábito, que vai voltar novamente a downtown de Miami,
E óbvio que se prevê que é um grande ajuntamento de pessoas, prevê-se que vai voltar a haver muitos contágios novamente, como é óbvio, não é? Porque, no fundo, ainda há dias eu falava com uma pessoa que dizia que o que se está a passar aqui é que cada vez que há um evento de massas, as pessoas em Miami sofrem um pouco com essa situação, é que aumentam muito os casos, os centros de estagem são invadidos por pessoas que no fundo nem vivem aqui na cidade, e como se passou agora no mês de dezembro e no início de 22. Em New Jersey, o governador democrata Phil Murphy tomou hoje posse para um segundo mandato, prestando juramento sob rigorosos requisitos de combate à pandemia. Murphy foi reeleito depois de umas eleições bastante renhidas em novembro, tornando-se o primeiro democrata a vencer a reeleição em mais de 4 décadas. Depois de algumas medidas que incluíram o aumento do salário mínimo, a legalização da marihuana recreativa, entre outros, e no meio de um novo surto de Covid, devido ao Omicron, em que New Jersey foi dos estados mais afetados, a verdade é que agora olha-se com, digamos, de modo redobrado para aquilo que vai ser a performance do governador do estado Jardim. As crianças regressaram às aulas presenciais em New Jersey. Elizabeth é um dos maiores distritos escolares de New Jersey. A conselheira de Educação Diane Barbosa conta-nos como o processo decorreu e as expectativas para este ano letivo. A gente, ao principiar o ano, tivemos várias conversas com a administração, com a nossa superintendente, onde ela, de facto, fez uma coleção de dados e, em comunicação com o nosso Departamento de Saúde, analisou bem o aspecto como a gente estava ao princípio do ano, que estava um bocadinho complicado. Então decidimos fazer esta pausa para começar a escola na data de hoje, dia 18 de janeiro, que a gente achou aí que a gente de facto tínhamos suficiente professores, suficiente administradores que pudessem fazer o regresso às escolas o melhor possível. Mas foi essa comunicação entre o Centro de Saúde de Elizabeth e essa coleção de dados que nos ajudou a chegar a este dia, com muita alegria. Achas, como encarregada de educação, como membro do Conselho Escolar, foi a melhor medida para os alunos e o que é que os pais podem esperar de vocês? A primeira parte, achamos sim, de facto, que foi a melhor medida para os alunos. A gente já tem analisado bastante vezes que o aluno na escola aprende diferente do que virtual. A segunda parte, os pais podem ter certeza que a gente constantemente, semanal, se não quase diariamente, estamos sempre em comunicação sobre os dados, como eu digo, a coleção de dados e a comunicação com os nossos oficiais do Departamento de Saúde para analisar bem o melhor que podemos fazer para os alunos. As notificações são dadas semanais aos nossos pais. A informação do CDC está sempre constantemente a ser uploaded, quer dizer, estamos sempre em consideração com o CDC e os aspectos de todas as regras e precauções que temos que estar diariamente. Por isso, podem ter certeza que estamos sempre com isso em mente e com cada criança e cada administrador e cada professor na nossa mente e no nosso coração, na parte da educação como na parte de saúde. Acreditas que até ao final do ano letivo não vai haver alterações e que as aulas presenciais vão continuar? É tão difícil de fazer essa decisão, quer dizer, porque as coisas estão sempre a trocar. Agora, neste momento, eu posso dizer que a gente temos dados suficientes para eu responder que sim. E o elemento que é muito importante saber é que a gente faz tudo por tudo para a criança estar na escola
no melhor sítio para aprender. Por isso, sim, neste momento, eu vou dizer honestamente que a gente estamos a fazer tudo por tudo para continuar, que as escolas mantêm-se abertas o melhor possível e analisar particularmente cada prédio, cada escola e ver o que tem que ser feito para manter as escolas abertas. Isso é é a nossa preocupação, é o que a gente tenta lutar todos os dias para continuar a fazer. Diane Barbosa, em Newark, as crianças regressaram também hoje às salas de aula depois de 2 semanas com ensino virtual, logo a seguir às férias do Natal. Vários encarregados de educação apoiaram a decisão do Conselho Escolar de retomar de aulas presenciais. A nossa equipa de reportagem falou com alguns encarregados de educação numa das escolas. Está de acordo que já tenham aberto para aulas presenciais? Eu estou de acordo. Porquê? Porque as crianças que se estão bem não têm nenhum problema, porque não vão de ir à escola. E não, eu acho. Não preocupa os casos de Covid-19? A criança não apanha Covid, não, normalmente eles andam bem. E se sentem por qualquer razão, pois devem ficar em casa. Pois. Fora disso, eu acho que é boa ideia estarem abertas. Para mim, a minha opinião é estarem abertas. Estou de acordo que esteja, porque a minha menina na casa esquece e adora a escola e está tudo ok, não tem tido problema nenhum, nunca se contagiou até hoje. Não tem problemas com que ela seja contagiada aqui? Não, eu creio que não, que na escola que será uma... O meu filho, o pai dela, foi contagiado. A menina, ainda agora estava a contar ao senhor, a menina estava a viver na casa só com o pai e com a mãe e não se contagiou. Eu estou de acordo. Porquê é que está de acordo? Porque é melhor para as crianças aprender, penso eu, não sei. E não está preocupada que possam contagiar? Não tem as vacinas, tem tudo, não vamos preocupar por quê, não acha? Preocupada, né? Mas tem que estudar, né? Aí não tem outro jeito. Mas Deus está no controle de tudo. Acredita que esta é a melhor medida para eles aprenderem? Sim. Em casa torna-se um bocadinho mais difícil? Em casa é mais difícil, porque os meninos não conseguem concentrar, né? Aí na escola é melhor. Eu estou totalmente de acordo que elas abram, sim. As crianças ficam em casas depressivas, ansiosas e é muito difícil tirar esse convívio deles. Fora que os casos de contaminação entre crianças são poucos. E se você continuar tomando todas as medidas possíveis de segurança, álcool, distanciamento, que já está sendo feito isso desde o princípio, eu creio que sim, que seria uma boa opção continuar com as escolas abertas, sim. Aqui mesmo ao lado, em Nova York, a governadora Katia Hochul apresentou hoje um orçamento recorde de 216 bilhões de dólares que se destinam a pagar o aumento dos gastos com saúde e educação e também para ajudar a estimular a recuperação económica de Nova York depois da pandemia. Este orçamento é possível graças ao influxo de dinheiro da ajuda federal e ao aumento de impostos do ano passado. As autoridades prevêem mesmo orçamentos equilibrados até 2027, em vez dos avisos típicos de déficit de bilhões de dólares. Especialistas dizem que a variante Omicron ainda é imprevisível. Apesar da nova variante parecer ter implicações sanitárias menos graves, é muito cedo para prever se nos aproximamos da fase endémica e quando é que o vírus se vai tornar mais controlável. Os novos máximos de infecções diárias por Covid-19 na Rússia estão a aumentar receios de uma tempestade de casos nas próximas semanas. Para os especialistas, apesar da nova variante parecer ter implicações sanitárias menos graves, é muito cedo para prever se nos aproximamos da fase endémica e quando é que o vírus vai tornar mais controlável.
É uma questão em aberto saber se a Omicron será ou não a imunização com o vírus ativo que todos esperam. Ainda é imprevisível por causa do aparecimento de novas variantes. No Fórum Económico Mundial, o secretário-geral da ONU voltou a defender que só é possível ultrapassar a pandemia se todas as pessoas forem vacinadas. Os últimos 2 anos demonstraram uma verdade simples, mas brutal. Se deixarmos alguém para trás, no final, deixamos todos para trás. Se falharmos na vacinação universal, damos espaço a novas variantes que se espalham através das fronteiras e fazem parar a vida cotidiana e as economias. A vacinação está a tornar-se cada vez mais essencial na Europa. Na Grécia, a partir de agora, cerca de 300 mil pessoas com mais de 60 anos podem ter de pagar uma multa por não estarem vacinadas. E muitos perguntam, e depois de estarmos contagiados? Oliver Gray, um consultor britânico que vive e trabalha em Bruxelas, continua sem recuperar o olfato e o paladar após ter sido contaminado com a Covid-19. Este é o outro lado da história. Oliver Gray é um consultor britânico que vive e trabalha em Bruxelas. Músico nos tempos livres, costumava correr o mundo para explicar a lei europeia a vários clientes, até que testou positivo à Covid-19 e teve de abrandar o ritmo. Ainda não recuperou o olfato nem o paladar. A Covid-19 provoca uma espécie de shutdown, por assim dizer. O cérebro dói e sentimos-nos deslocados. Não estamos normais. Depois de algum tempo pensamos, será que alguma vez voltaremos ao normal? A pior parte para Oliver, a falta de apoio da sociedade e do sistema de saúde. É frequentemente acusado de ser preguiçoso e de ter excesso de peso. Não se trata de não ter interesse no trabalho. Não me conseguia concentrar. Tinha medo de cometer erros. Sabia o que queria dizer, sabia os nomes, como o nome de uma lei ou de um estudo, mas não conseguia. Não era só esquecimento, era simplesmente inalcançável. A fadiga contínua, confusão mental e os problemas de memória são sintomas que alguns doentes deste consultório médico em Charleroi, no sul da Bélgica, reportaram. Desesperado por os ajudar, este médico documentou a situação. Marc Jamoul quer mais recursos e reconhecimento para os doentes e espera que esta pesquisa tenha mais sucesso do que a sua correspondência com as autoridades belgas. Eu estou bem, obrigado, mas os meus pacientes estão num estado catastrófico. Se não forem ajudados, acabarão sem teto, talvez excluídos socialmente. Ou terrivelmente humilhados por uma doença que os afeta e que ninguém reconhece. Uma doença que no momento não tem tratamento. Há perspectivas, procuramos, mas não temos um tratamento particular. A Organização Mundial de Saúde também procura respostas. Em pesquisas recentes, apelou aos políticos europeus para considerarem a complexidade da Covid persistente nas respostas que dão à sociedade. Vamos agora a Portugal, onde nas últimas 24 horas foram registados mais 43.729 novas infecções. É um novo máximo diário. 46 portugueses perderam a vida devido à pandemia. Destaque também para os internamentos, que continuam a aumentar. Portugal contabilizou nas últimas 24 horas mais 43.729 casos de contágio e 46 mortes devido à Covid-19. No que diz respeito aos internamentos, estão neste momento mais 17 pessoas internadas em unidades hospitalares, para um total de 1.955, sendo que destas, 160 estão em cuidados intensivos, menos 14 do que ontem. É a região do Norte que registra mais contágios nas últimas 24 horas, com 18.116 casos e 11 mortos. Segue-se a região de Lisboa e Val do Tejo, com mais 13.987 casos e 25 óbitos. O centro soma mais 6.339 infectados e 6 mortos. O Alentejo reportou 1.394 infecções e o Algarve soma mais 1.160 casos e uma vítima mortal. Já nos arquipélagos, a região autónoma da Madeira registrou mais 2.117 novos casos e 3 óbitos.
E os Açores somam mais 616 contágios. Nas últimas 24 horas, mais 42.055 doentes recuperaram da doença e um total de 332.786 pessoas estão infectadas em Portugal. Segundo a Direção-Geral de Saúde, o pico deverá ser atingido entre o dia 20 e 24 de janeiro. Mas Portugal já administrou mais de 4 milhões de doses de reforço da vacina contra a Covid-19 e, no total, são já perto de 20,2 milhões as doses administradas desde o início da campanha de vacinação. Segundo os dados divulgados pela Direção-Geral de Saúde, até final do dia de segunda-feira, das mais de 4 milhões de doses de reforço administradas, mais de 2 milhões foram para utentes com 65 anos ou mais. Horta Osório foi substituído na presidência do Credit Suisse. O banqueiro português terá desrespeitado pelo menos 2 vezes regras de quarentena da Covid-19. O português António Horta Osório demitiu-se da presidência do Credit Suisse. A saída do banqueiro foi anunciada esta segunda-feira pelo banco e terá por base o incumprimento repetido pelo português das regras sanitárias de isolamento ligadas à pandemia de Covid-19. Num comunicado do Credit Suisse, Horta Osório lamenta que algumas ações pessoais tenham criado problemas ao banco sediado em Zurique e que tenham comprometido a sua capacidade enquanto banqueiro de representar a instituição interna e externamente. De acordo com alguns meios de comunicação, em julho Horta Osório terá viajado para Londres para assistir ao torneio de ténis de Wimbledon e não cumpriu a quarentena obrigatória em Inglaterra. No final de novembro voltou a não realizar uma quarentena obrigatória ao regressar à Suíça de uma outra viagem. O Credit Suisse agradeceu o trabalho de Horta Osório e anunciou a sucessão do português por Alex Lehmann. O suíço assume já o lugar e deverá ser devidamente eleito presidente do banco em abril. Entretanto, começou a campanha eleitoral em Portugal com um debate ontem à noite a 9. O debate reuniu os líderes dos 9 partidos que obtiveram representação parlamentar nas últimas legislativas e o atual primeiro-ministro António Costa pediu maioria absoluta para governar. O Cine Teatro Capitólio, em Lisboa, foi o palco do debate desta segunda-feira à noite, que reuniu os líderes das 9 formações que obtiveram assentos parlamentares nas últimas legislativas em Portugal. Um encontro no qual o atual primeiro-ministro e líder socialista, António Costa, pediu aos eleitores uma maioria absoluta para governar. O país precisa de estabilidade e de estabilidade para 4 anos, de forma a termos toda a energia colocada em aproveitar as oportunidades que neste momento dispomos para recuperar o país, para virar a página da pandemia e para devolver ao país tranquilidade. Eu acho que é uma maioria absoluta, que é aquilo que garante estabilidade. O principal rival social-democrata, Rui Rio, considerou que uma maioria absoluta do PS ou do PSD é um cenário com uma probabilidade muito próxima de zero, mas defendeu que o seu partido também pode ser um garante de estabilidade. A grande decisão que se vai tomar no dia 30 de janeiro é se o primeiro-ministro é indicado pelo Partido Socialista, o Dr. António Costa, ou é indicado pelo PSD, e sou eu. O Dr. António Costa diz que uma maioria absoluta estável do PS, uma maioria absoluta estável do PSD tem exatamente o mesmo efeito. Se Rio recusa uma saída imediata de cena caso saia derrotado nas eleições, já António Costa afirmou que se perder se demite logo na noite eleitoral da liderança do PS. As mais recentes sondagens apontam para uma vitória socialista com uma maioria relativa e tanto o Bloco de Esquerda como a CDU e o PAN já se mostraram disponíveis para negociar com Costa. E, devido à pandemia, cerca de 400 mil portugueses poderão estar em isolamento ou em confinamento. Mas a verdade é que mais de 181 mil eleitores já se inscreveram para votar antecipadamente em mobilidade até 23 de janeiro, nas eleições legislativas, segundo dados do Ministério da Administração Interna, enviados hoje à agência Lusa. Na Europa, Roberta Metsola, a eurodeputada conservadora maltesa, foi eleita presidente do Parlamento Europeu por maioria absoluta na primeira volta da votação. É a terceira mulher a ser eleita para o cargo. Metsola sucede ao italiano David Sassoli, que faleceu a 11 de janeiro, aos 65 anos, e cujo mandato terminava esta semana. Votos. A eurodeputada conservadora maltesa Roberta Metsola foi eleita presidente do Parlamento Europeu.
conquistando uma maioria absoluta na primeira volta da votação, apesar da oposição declarada da política cristã-democrata ao aborto, que suscitou críticas generalizadas no passado. Metsola frisou que a primeira coisa que vai fazer como presidente do Parlamento Europeu é pensar no legado de David Sassoli, que foi um lutador, lutou pela Europa e por este Parlamento. Ele acreditava no poder da Europa e na sua capacidade de seguir um caminho especial no mundo. É apenas a terceira mulher a ser eleita para o cargo, depois das francesas Simone Veil e Nicole Fontaine. Metsola sucede ao italiano David Sassoli, que faleceu a 11 de janeiro aos 65 anos e cujo mandato terminava esta semana. A eurodeputada maltesa assume o cargo para um mandato de 2 anos e meio. As companhias aéreas americanas alertam para o risco de cancelamentos em massa com o arranque da rede 5G e receiam uma crise catastrófica com o arranque do serviço que pode obrigar a cancelar milhares de voos devido a possíveis interferências. Os presidentes de grandes companhias aéreas americanas de passageiros e carga alertam para o risco de uma crise catastrófica na aviação que pode rebentar nas próximas 36 horas, em resultado do arranque do novo serviço de 5G nos Estados Unidos. As transportadoras avisam que a prestação deste serviço numa nova banda de frequência, que deverá arrancar esta quarta-feira, pode obrigar a deixar em terra um número muito significativo de aviões de grande dimensão, devido a eventuais interferências com os instrumentos mais sensíveis destas aeronaves, como altímetros, que servem para medir a distância em relação ao nível do mar e prejudicar de forma grave as operações feitas com baixa visibilidade. Os presidentes executivos da American Airlines, Delta, United Airlines e Southwest, entre outros gestores do setor, escreveram uma carta divulgada pela agência Reuters, na qual sublinham os riscos e as consequências. Também o regulador da aviação, a Federal Aviation Administration, avisou para potenciais interferências que podem afetar instrumentos essenciais para a navegação aérea. As companhias aéreas ainda estarão a ponderar se vão começar a cancelar alguns voos internacionais que estão programados para chegar aos Estados Unidos esta quarta-feira. Em causa está um leilão de frequências realizado no ano passado no valor de 80 mil milhões de dólares e que atribuiu o espectro denominado como C-Band. As operadoras que ganharam, a AT&T e a Verizon, concordaram em proporcionar uma almofada de proteção em redor de 50 aeroportos de modo a reduzir os riscos de interferências. Também adiaram o desenvolvimento do serviço durante 2 semanas até esta quarta-feira. As operadoras têm argumentado que estas bandas foram usadas com sucesso em mais de 40 países sem interferências na atividade aeronáutica. No entanto, as companhias americanas insistem nas preocupações. Esta segunda-feira, a United Airlines comunicou que este problema podia afetar 15 mil voos e mais de 1 milhão de passageiros, acrescentando que enfrenta restrições significativas nos modelos 787, 777 e 737, bem como em aeronaves usados em voos regionais em cidades como Houston, Newark, Los Angeles, São Francisco e Chicago. Entretanto, algumas companhias aéreas como a Breeze Airways, a Delta, a American e a United aumentaram salários para 70 dólares por hora aos pilotos e já não exigem o mínimo de habilitações, o bacharelato. Além disso, oferecem também bónus e prolongam a idade da reforma. Outro aspecto curioso, as companhias estão a recrutar também pilotos noutros países, como a Austrália. As companhias aéreas americanas estão a fazer todos os esforços para atrair mais pilotos. Após décadas de salários baixos, os pilotos estão agora a ter a oportunidade de moldar as suas carreiras com salários mais elevados. A Breeze Airways, a companhia aérea startup fundada por David Neeleman, da JetBlue Airways, já aumentou os salários dos seus pilotos após 7 meses de operações. Os pilotos que voam com as aeronaves Embraer, da Breeze, terão um aumento de 11% para 61 dólares por hora de voo, enquanto os pilotos do Airbus A220 terão um aumento de 24% de 68 dólares por hora de voo.
Até mesmo as companhias aéreas regionais, muitas vezes o início da carreira dos pilotos que esperam voar em grandes companhias aéreas, voltaram a oferecer bónus aos seus novos contratados. A companhia aérea regional Go JetBlue, com sede em Missouri, está a oferecer bónus de $20.000 aos novos pilotos, enquanto os que têm experiência suficiente para ingressar na companhia aérea como comandantes recebem $40.000. Os pilotos que desejam saltar para uma grande transportadora terão agora também menos obstáculos de o fazer. A Delta Airlines está a reduzir algumas exigências, eliminando, por exemplo, a necessidade de um diploma universitário de 4 anos. A United Airlines também não exige um diploma de bacharelado aos seus candidatos a piloto e a American Airlines não lista nenhuma preferência ou requisito para ter um diploma. Escolas de voo independentes permitem que os pilotos obtenham as suas licenças e classificações exigidas sem o custo adicional de uma educação universitária. Alguns requisitos já estão fora do controle de uma companhia aérea, incluindo o número necessário de horas de voo para que um piloto possa possuir antes de ser contratado por uma companhia aérea de passageiros e a idade de reforma obrigatória aos 65 anos imposta pela Administração Federal de Aviação. Mas nem todas as companhias aéreas procuram pilotos que pretendam ficar por décadas. A Breeze, por exemplo, quer contratar pilotos mais velhos que se aposentaram do setor aéreo no meio da pandemia, mesmo que tenham apenas alguns anos antes de atingir a idade da reforma. Outra alavanca que as companhias aéreas, incluindo a Breeze, estão a usar é a contratação de pilotos da Austrália sob o visto E3 para trabalhadores qualificados. A Breeze recebeu pelo menos 120 candidatos a este programa. Entretanto, Israel e os Estados Unidos testaram com êxito o novo sistema antimísseis. O teste, coordenado pelo grupo estatal Indústrias Aeroespaciais Israelitas, decorreu em território israelita. O sistema Arrow 3 foi concebido para interceptar projéteis fora da atmosfera terrestre. O Ministério da Defesa de Israel e a Agência de Defesa de Mísseis dos Estados Unidos testaram esta terça-feira com êxito o sistema de defesa Arrow 3, concebido para interceptar projéteis fora da atmosfera terrestre. O teste, coordenado pelo Grupo Estatal Indústrias Aeroespaciais Israelitas, decorreu em território israelita, depois de os radares do escudo antibalístico terem detectado o objetivo. O ministro acrescentou que os sistemas de defesa do país conferem a Israel liberdade para poder posicionar-se do ponto de vista estratégico. O vice-almirante John Hill, diretor da MDA, disse que o organismo norte-americano continua empenhado na ajuda ao governo de Israel, no melhoramento da capacidade de defesa contra mísseis e contra as ameaças atuais e emergentes na região. Em 2020, os dois países realizaram um teste que interceptou mísseis no quadro de melhoramentos do sistema de defesa Arrow 2, sendo que em 2019 já tinha feito ensaios da versão avançada do Arrow 3 e que decorreram no estado norte-americano do Alasca. Os escudos antibalísticos são considerados essenciais para o sistema de defesa antiaérea israelita. Mas agora a Newark, o senador Ronald Rice pode orgulhar-se do seu percurso político. Eleito e reeleito 11 vezes para este cargo, já se fez parte do Conselho Municipal de Newark, foi polícia nesta cidade, sargento no Corpo de Fuzileiros e candidatou-se a mayor por 2 vezes, perdendo para Sharp James e Cory Booker, mas foi também vice-mayor a convite de James. Ronald Rice, democrata de Newark, é o legislador negro mais antigo da história de New Jersey e tem deixado a sua marca como defensor da justiça social e dos direitos civis. Ronald Rice foi eleito para o Senado Estadual numa eleição especial em 1986, após a morte de John Kufield. Foi reeleito 10 vezes. O deputado Michael Adubato, que passou 13 anos na legislatura, queria esta vaga. Sentindo a necessidade de uma maior representação minoritária no Senado, o líder democrata do Distrito Norte, Stephen Adubato, disse ao seu irmão que a cadeira iria para Ronald Rice. Este derrotou o independente Anthony Montanelli por uma margem de 74% contra 15%, com o republicano Frederick Douglass Randolph com apenas 11%. Rice superou vários desafios muito sérios. Sharp James, o deputado Donald Payne e a senadora estadual Wynonna Lippman e Stephen Adubato apoiaram o ex-polícia de Newark Larry Brown nas primárias democratas de 97.
concorreu sozinha e venceu por 1.218 votos, 53 contra 47. Rice entrou na política em 1981, ganhando um assento no Conselho da cidade de Newark para representar o bairro Oeste. Foi reeleito 3 vezes e passou 16 anos no Conselho Municipal. Desistiu do seu assento no Conselho para concorrer a Mayor em 98, mas Sharp James ganhou um terceiro mandato por uma margem de 56-27 sobre Rice, com Mildred Crump a terminar em terceiro com 17% dos votos. De 2002 a 2006, Rice foi vice-mayor de Newark sob a administração de Sharp James. Após a reforma de James, Rice concorreu a mayor em 2006, mas perdeu para Cory Booker por 72-23, numa corrida com 4 candidatos. Veterano da Guerra do Vietnã, Rice serviu como sargento do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Foi também polícia em Newark durante 8 anos. Um grande percurso político. E agora, uma daquelas histórias que nos fazem pensar. Um casal passou 27 anos na cadeia por um crime que não cometeu. A mulher foi exonerada após 27 anos e o homem acabou por morrer na prisão. Uma mulher de 74 anos que esteve 27 anos presa por alegadamente ter matado a sobrinha neta, de 4 anos, crime que sabe-se agora não cometeu, foi exonerada esta semana. Em 26 de junho de 1987, Joyce Watkins, agora com 74 anos, e o seu namorado à data, Charlie Dunn, foram buscar a sobrinha neta de 4 anos ao Kentucky. Na manhã seguinte, Brandy estava sem reação, então a mulher levou-a para o Nashville Memorial Hospital. Brandy sofria de uma grave lesão vaginal e traumatismo craniano e foi declarada morta no dia seguinte. Os 2 condenados estiveram com a menina apenas 9 horas, mas a médica legista concluiu que os ferimentos teriam sido sofridos durante esse período. Um ano depois, em agosto de 1988, Watkins e Dunn foram condenados por um homicídio em primeiro grau e violação agravada. Passaram 27 anos atrás das grades, antes de em 2015 lhes ser concedida liberdade condicional. O homem acabou por morrer na prisão. Antes de Brandy estar com o casal, a menina vivia em casa de Rose Williams, tia-avó de Brandy. A mãe de Brandy estaria à época na Geórgia. Depois desse período, um funcionário do Departamento de Serviços Sociais do Kentucky esteve na casa depois de receber uma denúncia de que Brandy teria sofrido abusos. Ainda assim, Joyce e o namorado foram os condenados. Agora, 35 anos depois, Watkins foi exonerada e quer limpar o seu nome. No processo, a mulher foi ajudada pelo Tennessee Innocence Project e pelo gabinete do procurador distrital do condado de Davidson. Em 2020, a entrada de portugueses nos Estados Unidos atingiu o valor mínimo nos últimos 20 anos, segundo dados da administração norte-americana, que foram hoje citados pelo Observatório da Imigração. O número de imigrantes portugueses para os Estados Unidos em 2020 foi o mais baixo dos últimos 20 anos, segundo o Departamento norte-americano de Segurança Interna, que registrou a entrada de 679 nacionais no período em análise. Em 2020, a entrada de portugueses nos Estados Unidos atingiu o valor mínimo de toda a série em análise, tendo registrado um decréscimo acentuado, que ainda assim foi inferior ao registrado no total de entrada de estrangeiros no país, segundo dados do organismo norte-americano, citados hoje pelo Observatório da Imigração. O Departamento norte-americano de Segurança Interna registrou 707.362 entradas de estrangeiros nos Estados Unidos nesse ano, tendo os portugueses representado 0,1% daquele valor. O decréscimo do interesse da imigração portuguesa pelos Estados Unidos acontece depois de, em 2019, ter aumentado e interrompido uma queda que se registava desde 2017. Com esse novo decréscimo, o número de nacionais portugueses entrados nos Estados Unidos encontra-se no valor mais distante registado em 2001, 1.609, e o mais alto dos últimos 20 anos. Em termos relativos, a imigração portuguesa para os Estados Unidos continua a representar uma fração muito pequena da imigração no país. Bem, por um prémio, centenas de homens tentam agarrar os chifres de touros num festival no sul da Índia. Aviso já que qualquer similaridade com o Ribatejo é pura ficção. Milhares de espectadores reuniram-se para assistir à participação de dezenas de homens no festival de Jallikattu. Esta é uma festa tradicional no sul da Índia, onde os homens tentam agarrar os chifres dos touros para ganharem prémios.
nem o novo surto de Covid-19 e das restrições existentes para tentar travar a propagação do vírus evitaram as concentrações. Este é um evento criticado pelos defensores dos direitos dos animais. E, meus amigos, qualquer parecença com os festivais ribatejanos é pura ficção. Como podem ver, não é só no Ribatejo. Antes de irmos ao desporto, não se esqueça que hoje é o Dia Internacional do Riso, por isso mesmo sorria, porque faz muito bem à saúde, alivia o stress e, veja bem, até ajuda a queimar calorias. Vamos então ao desporto. A Federação Portuguesa de Futebol tornou públicas hoje as datas e horas dos jogos da primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. Sporting, Futebol Clube do Porto, Tondela e Mafra estão em competição por 2 lugares na final. No dia 2 de março, os Leões vão receber os Dragões em mais um clássico nesta edição da Prova Rainha. O jogo está marcado para as 8h15 da noite. Em Tondela, os Beirões vão defrontar a equipa de Mafra da 2ª Liga num jogo igualmente marcado para as 8h15. Decorreu ontem em Zurique a entrega dos prémios da Best, numa cerimónia que distinguiu Robert Lewandowski como o melhor futebolista do ano e onde Ronaldo não foi esquecido. Pelo segundo ano consecutivo, Lewandowski do Bayern de Munique venceu o prémio de Best entregue pela FIFA. No futebol feminino, Alexia Putellas, espanhola do Barcelona, foi a grande vencedora. Outra das estrelas da noite foi Cristiano Ronaldo. O português do Manchester United recebeu o prémio especial da FIFA por ser o melhor marcador de sempre por seleções. A Seleção Nacional de Handball falhou o acesso à main round do Campeonato da Europa da modalidade, após somar por derrotas os 3 jogos realizados na fase preliminar do torneio. Portugal perdeu hoje diante dos Países Baixos por 31-32, quando o conjunto das Quintas necessitava, para passar à fase seguinte, de vencer por 2 ou mais golos de diferença a equipa neerlandesa. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8827, 1,1324 para o euro, 5,56 para o real, 0,1795 em sentido inverso. O frio marcou o nosso dia hoje, mas vamos aos pormenores para amanhã com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 45 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 47 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 45 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 46 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 44 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 44 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 75 graus, Palm Coast com sol com 70 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 66 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 55 graus. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. Bem, vamos agora encerrar o espaço de notícias, voltaremos dentro de momentos com a linha aberta, fique por aí. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Cansado do seu carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen, como o SUV elétrico ID.4 e ainda o SUV desportivo Atlas. Ajudamos-lo a tomar a melhor decisão para a escolha do seu carro novo, com atendimento personalizado em português. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. As laranjas são o melhor fruto natural. Vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si. Se pretende comprar ou vender a sua casa,
Conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Bom dia, Dr. Bennett's Office. Como posso ajudá-la? Vomar Dental Center traz até si a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Se precisa de odontologia estética, clareamento de dentes, trações, coroas ou pontes, Vomar Dental Center é o local certo para quem gosta de sorrir. Agora com o especialista em gengivos, Dra. Maria J. de La Rosse. Vomar Dental Center. Dr. Bennett e a sua equipa esperam por si. Contacte-os para uma consulta. Fale com a Glória. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeira's Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeira's Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos. Especializados no processo Bandag de pneus recalchutados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered. Especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. 10 Mile Bridge Tinto Branco 13,99. Mundus Vinho Branco 13,99. Pinta Negra Tinto Branco 5,49. Casa Ermelinda de Freitas Tinto Branco 5,99. Fuzil de Vinho Verde 4,49. Casa Ermelinda de Freitas Reserva Tinto 9,59. Visconde de Borba Reserva Tinto 13,99. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar-te um pouco, mas sabe mesmo. Bem-vindos à Linha Aberta, já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão, falar apenas por telefone. Eu vou aqui lembrar aquela que foi a notícia de abertura. Já pode pedir 4 testes grátis que são providenciados pelo governo norte-americano. Tudo o que tem que fazer é ir ao website covidtests.gov e fazer a sua ordem. Tem que pôr o seu nome, a sua morada. São entregues 4 testes por agregado familiar, completamente grátis. Penso que já temos uma chamada em linha. Ainda não, neste momento. Sim, sim. Olá, muito boa noite. Boa noite. Muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Com Isalino Coelho. Senhor Coelho, muito boa noite. Em que é que posso ajudá-lo? É o seguinte, eu acabei de receber o cartão de antigo combatente e que há um ano passado havia uma aplicação para os combatentes e não encontrei a minha caderneta militar. Agora encontrei-a. Eu podia ser que eu olhasse alguém que fizesse os papéis comigo. Correto. O senhor vive aqui na área de New Jersey ou... Não, mas estou aqui quase todos os dias. Ok, nós iremos entrar em contato consigo possivelmente quinta-feira de manhã e depois iremos marcar uma pequena reunião para podermos ajudá-lo nesse processo, está bem? Está bem, muito obrigado. Obrigado. Vamos contactá-lo neste número de telefone que o senhor acabou de falar, está bem? Sim, é o meu celular, sim. Ok, obrigadíssimo, senhor Coelho, muito boa noite.
E, portanto, lembro também que todos aqueles que não preencheram esses formulários poderão agora fazê-lo. Há pagamento de retroativo, se bem que o pagamento desse subsídio é só feito uma vez por ano, no mês de outubro. Vamos a mais uma chamada. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Olá, boa noite. Boa noite, com quem falo? Fala com a Sónia Coelho, de Texas. Olá, muito boa noite ou muito boa tarde para o Texas. De que cidade é que nos está a ligar? Nós somos uma cidade perto de Dallas. Dallas, Texas. Ok, diga lá então, Sra. Coelho. Eu queria fazer uma pergunta. Vocês já há um mês, 2 meses atrás, mencionaram um número de telefone do seguro de saúde. Tentei pesquisar, mas não consigo encontrar. Portanto, a senhora está no Texas e quer, portanto, preencher, aplicar para um seguro médico, correto? Correto. Correto. Nós vamos ficar com o seu número de telefone, porque normalmente as pessoas que temos aqui fazem apólice ou ajudam a fazer apólice para estados como New Jersey ou Nova York, mas têm contactos também no Texas. Possivelmente amanhã iremos entrar em contacto no número que acabou de nos ligar, está bem? Tá, muito obrigada pela atenção. Só para confirmar, qual é a diferença do fuso horário? 2 ou 3 horas? Que horas são aí, neste momento? Aí no Texas, onde se encontra? 2 ou 3 horas? Aqui no Texas, um bocadinho. Faltam 4 minutos para as 7. Correto, então é somente 1 hora de diferença, não há problema. Amanhã iremos entrar em contato consigo, está bem? Muito obrigado. Muito obrigada. E parabéns e abraços também para a comunidade portuguesa no Texas, que se torna maior de dia para dia, não é assim? Correto. Correto, muito obrigada, boa noite, ok? E vamos agora a um breve espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, chegamos agora a um daqueles momentos que todos nós gostamos, que são os parabéns a você. Vamos então ao aniversário de hoje, porque é só um. Walter Barcamonte, 54 anos de idade. Muitos parabéns, Walter. E agora vamos a um daqueles momentos também muito especiais, que é um aniversário de casamento. Vamos lá então ver quem são os felizes contemplados de hoje. Lucinda e Júlio, 36 anos de matrimónio. Lucinda e Júlio, muitos parabéns, que desfrutem muito desta data especial. Como podem ver, o olhar não mente e é a mesma cumplicidade numa foto de há 36 anos e de uma foto de agora. Muitos parabéns ao casal Lucinda e Júlio. E agora vamos à primeira página do Luso-Americano, o seu jornal bissemanário, que estará nas bancas amanhã, quarta-feira. Di Vincenzo não aumenta impostos prediais no condado de Essex. O português Paulo Pereira é candidato a mayor de Mineola, em Nova York. As eleições são em março. Depois uma fotografia muito bonita do meu querido amigo John Ferreira, ele que é o líder da PAFA, o Portuguese American Firefighter Association, a Associação Luso-Americana de Bombeiros de New Jersey, que já tem praticamente meia centena de profissionais do ramo na sua organização. Outra luso-americana é a vice-presidente senior do Federal Reserve Bank de Nova York. Lola Souza já teve sob a sua responsabilidade o maior depósito de barras de ouro do mundo. E depois toda a informação local no seu jornal bissemanal, o Luso-Americano.
E chegamos assim ao fim de mais uma edição do Especial Informação. É sempre um prazer e um privilégio estar na sua companhia. Nós voltaremos amanhã com o Luís Pires para mais um programa. Entretanto, continuo na nossa companhia aqui na SBT Television e a telenovela Amor, Amor. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.